Bem-vindos, bem-vindas a esta sessão de lançamento da coletânea Não Vão os Lobos Voltar. Esta sessão está a ser gravada. Peço, por favor, a quem não deseje que a sua imagem seja partilhada, que permaneça de câmara desligada. Caso contrário, para efeito de RGPD, será considerada uma autorização para que depois este vídeo possa ser partilhado e outras pessoas possam testemunhar a alegria destes escritores, destes autores que estão então a viver este momento online, mas não por isso menos importante, de lançamento desta coletânea de contos que junta 22 novas vozes. Bem, posto isto, esta pequena introdução, quero dar-vos os parabéns, quero-vos agradecer a presença por estarmos aqui num domingo, no final de domingo, reunidos em nome das palavras escritas por muitos dos que estão aqui e também seus convidados, que vieram então presentear-nos com a sua presença neste lançamento online. Temos também connosco a Sofia Batalha, que foi a autora do prefácio. Depois desta minha pequena introdução, passarei a vez e a voz à Sofia, e depois a cada um dos autores, por ordem alfabética, para que possa apresentar-se e apresentar também o seu conto. Esta coletânea Não Vão os Lobos Voltar é o resultado de um projeto que se chama Livro em Ação e cujo objetivo é um passo a passo, de certa forma, para que os autores possam explorar na prática o género literário conto. Numa fase inicial são partilhadas os conhecimentos teóricos para que possam explorar e conhecer melhor este género literário tão versátil que é. E depois, a partir daí, no decorrer de 9 semanas, passarem então para a prática. E o resultado foi esta coletânea, Não Vão os Lobos Voltar, cujo tema é enfrentar o passado. O trabalho de capa e de paginação é da responsabilidade da Isa Silva, que acompanha muito dos projetos realizados por esta dinâmica que eu desenvolvo, que se poderá chamar o prazer da escrita, é essa a designação. Esta coletânea, então, o resultado destas vozes, muitas pessoas que já fazem parte da comunidade há muito tempo, e esta coletânea foi lançada no mercado, digamos, faz agora um ano, mas por umas e outras razões decidimos agora materializar com este evento online. É uma coletânea que se encontra à venda, em versão e-book nos locais habituais, na LUC, na Bertrand, na FNAC, na Lei Online, e em versão em papel, através da Amazon, este maravilhoso acabamento que dá corpo a estes contos e que acaba por fazer com que este objeto livre, além do conteúdo, além dos contos que não deixam nenhum leitor indiferente, também seja um bom presente, algo para termos na nossa estante literária e partilharmos com os nossos amigos e familiares. Posto isto, como também o objetivo é ouvir cada um de vós, cada um dos autores aqui presentes, vou passar a vez e a voz à Sofia Batalha, porque muito gentilmente honrou-nos com as palavras do prefácio e não poderia fazer sentido começar sem então com esta intervenção que muito nos deixou agradados. E a Sofia é um ser humano maravilhoso, e quando pensei nesta temática, sem dúvida, a pessoa ideal para deixar as suas palavras e juntar também a sua voz às vozes destes novos autores. Sofia. Obrigada pelo convite, obrigada a ti, Analita, pelo convite para escrever o prefácio, que nem tinha noção que já tinha sido há um ano, na verdade, o tempo passa mesmo rápido, e obrigada a todos os que estão aqui reunidos e os que estarão também, os que poderão ver a gravação. Então, eu quero começar por trazer aquilo que todos nós sabemos, não é? Que nós somos todos feitos de histórias, todos nós. E essas histórias podem ser mais fundas, podem ser mais vastas, podem ser mais íntimas,
mas os fios que nos tecem são os fios das memórias e das histórias, são os fios que tecem as nossas identidades, as nossas múltiplas camadas, não é? As nossas muitas vozes. E, no fundo, este privilégio de aprender também e de trilhar este caminho em comunidade, tal qual como a Analita vos propõe e vos convida, é um caminho muito bonito, porque é um caminho onde nós podemos, de facto, entrelaçar as nossas histórias, onde nós temos a oportunidade vital, vital, não apenas de ouvirmos as histórias uns dos outros, mas a oportunidade de expressar, de nos expressarmos. E esta expressão, nós temos aqui algum pudor, não é? Nesta ideia da fantasia, mas eu adoro o género literário dos contos exatamente por isso, porque os contos abarcam a fantasia, abarcam a imaginação, abarcam todos esses territórios que nós não controlamos completamente, que não são completamente prováveis, no entanto, que existem em cada um dos nossos universos internos e na forma como nos relacionamos com o mundo. E daí uma ideia de uma coletânea a muitas vozes é de facto uma ideia que traz uma riqueza imensa, porque cada uma destas vozes, cada um destes autores que aqui se expressou, que aqui se alinhavou, que aqui se doou partes de si, não é? É uma vastidão de experiências. E como nós sabemos, todos nós adoramos ouvir essas histórias, adoramos tomar contacto com elas. Claro que depois, não é? Há universos que apelam mais a uns e há universos que apelam mais a outros, e este tema da própria coletânea ser o tema do passado, há muitos passados, não é? Há o passado mais recente, há o passado mais profundo, e na verdade qualquer história nos enriquece. Porque qualquer conto nos relembra de partes de nós que nós possivelmente até já nem valorizávamos, ou já nem tínhamos contacto com. Então é uma forma de relação intrínseca com a nossa humanidade e com a nossa vida. E como nós sabemos, não é? Existe aquela ideia de que quem conta uma história, ou quem conta um conto acrescenta um ponto, não é? E isto normalmente é dito de uma forma algo assim pejorativa, não é? Ai, caraças, a história era aquela, era tão bonita, era tão perfeita, já acrescentaram um ponto, pronto, já mudaram a história. E eu quero-vos trazer a riqueza desse ponto. Eu quero-vos trazer, de facto, a riqueza de termos todos nós, como leitores, um leitor nunca é passivo. Um leitor, assim como um autor, nunca é passivo. Um leitor é sempre alguém que interpreta, que expressa ativamente o que está a ler. Qualquer leitor acrescenta sempre um ponto. E isso é vital, literalmente, porque quer dizer que as histórias são vivas, que as histórias se transformam e que as histórias nos tocam a todos nós. E por isso, mais uma vez, o meu agradecimento por este convite, por poder fazer parte destas muitas vozes que tecem bocadinhos de nós. Um agradecimento especial à Analita por estender, no fundo, este projeto. E um agradecimento a todos os autores e a todos os leitores que tornam estas coisas possíveis, não é? Que tornam, de facto, tecermos-nos em conjunto possível. E obrigada a todos e dou a voz aos autores que queiram avançar. Muito obrigada, Sofia. A Sofia é assim, a Sofia é mágica na forma como se expressa, não só pela escrita, porque a Sofia também escreve, mas pela oralidade e pela magia das palavras e uma sabedoria que ela tem e faz-nos muito bem, soa-nos aos ouvidos e soa-nos no coração também. Muito obrigada, Sofia, mesmo, de coração. E tenho saudades tuas, quando é que vens cá ao Algarve? Temos que ir beber um chazinho também antes também. É verdade, é verdade. Bem, depois estas palavras da Sofia, não poderia ser de outra forma, vou, uma vez que a Alexandra não está, a Alexandra participou com o conto Morte de Perdição, não está presente, vou passar à Ana Costa. A Ana Costa será então a primeira autora
a fazer a intervenção da noite com o seu conto Uma Ponte para o Passado. Muito obrigada, Ana. A Ana está a viver momentos maravilhosos com a sua escrita. Este foi um dos projetos um pouco mais atrás, porque desde esta data até à atualidade já tanto aconteceu. Vamos então ouvir a Ana Costa e muitos parabéns por estar nesta coletânea e por partilhares com o mundo as tuas histórias. Obrigada. Vamos te ouvir então. Obrigada. Boa tarde. Desde já também obrigada a todos os que aqui estão. E de facto eu estou a deliciar-me, porque estar a ver aqui no ecrã algumas caras que já não vi há algum tempo. Está a ser também uma viagem ao passado, não é? Curiosamente, o nosso tema é o passado e como já saiu há algum tempo, está a proporcionar-nos também uma viagem ao passado do que foi escrever estas histórias. Então, eu sou professora de português e francês e sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever, mas foi com o escrita em ação que eu comecei a encarar a escrita e a leitura de uma forma muito mais sistemática, de uma forma muito mais profunda e vivencial, porque neste momento faz mesmo parte da minha vida. Este conto foi o despertar, não é? Com o livro em ação foi o despertar para esta aventura que é escrever, que é passar as histórias, as palavras para o outro. E sempre foi a minha intenção, e é, com aquilo que escrevo, passar uma mensagem que de alguma forma ajude quem está do outro lado. Eu, quando estou a escrever, imagino sempre que alguém está a ler e que de alguma forma vai beneficiar da história que eu estou a passar. O tema, o passado, dá logo aqui muita margem de manobra, porque há muitas situações e muitas pessoas que têm problemas com o seu passado, que não conseguem resolvê-los, que acabam por viver uma vida ensombrada por um passado e limitada por esse passado, e às vezes é preciso encará-lo. Às vezes é preciso enfrentar o passado para viver o presente. E é precisamente assim que começa o meu conto. Eu vou ler só um trechinho. Às vezes é preciso enfrentar o passado para viver o presente. Foi esta a primeira frase que ouviu de Henrique durante aquele voo para a Bélgica. Há viagens que marcam para sempre a vida de uma pessoa. Submersa na leitura, Lina surpreendeu-se com a voz simpática do desconhecido sentado ao seu lado. Às vezes, é preciso enfrentar o passado para viver o presente. Desculpe, não compreendo o que diz, devolveu ela assim. A Aurora, a personagem principal do livro que está a ler, precisa de enfrentar o seu passado para se compreender melhor ela própria e aproveitar a vida. Refere-se ao livro. Ainda agora comecei, portanto só poderei falar depois de ler. Rematou com frieza, voltando a embrenhar-se na leitura, como se nada mais existisse à sua volta. Ora bem, este é apenas o início. Helena é a personagem principal do meu conto. Por acaso, ou não, porque nada acontece por acaso, este pequeno encontro com um desconhecido vai servir de mote para uma grande aprendizagem na vida dela, um confronto com o passado que realmente vai mostrar que andou mais ou menos enganada durante anos, porque não compreendeu uma situação do passado. E algo vai acontecer, há um objeto, há um elemento que a vai conduzir a esse passado e vai permitir que ela o perceba, o encare com outros olhos e que abra os horizontes para viver o presente. E que o passado já não pode, já lá vai, mas há um caminho para diante. Então é uma das mensagens que eu quero passar com a história. Que realmente temos sempre um caminho para a frente, independente do caminho que está lá atrás, ou sempre um caminho para a frente para nos seguir. Muito obrigada. Obrigada, Ana.
Obrigada pelas tuas palavras e pela tua participação nesta coletânea. Ana Pinheiro. Olá, Ana. Boa noite. Olá, boa noite. Então, boa tarde a todos e a todas. Agradecer a todos que estão presentes, apoiar estas novas vozes, incluindo eu. Então, esta é a minha primeira experiência na área da escrita. Também participei no Escrita em Ação, e depois o Livro em Ação, e participei nesta coletânea com o conto Enquanto Minha Mãe Dormia. Este conto é muito especial para mim, escrever sobre esta temática. É uma temática que me diz muito e com a qual convivo bem de perto, e traz-nos a temática da toxicodependência. Portanto, traz-nos uma família destruída por este flagelo social, traz-nos a dor, a mágoa, a revolta, segredos e enganos que esta família sente. Há um pai, uma mãe, 2 filhos, e há um pai que sofre e amargurado, e um irmão que também sofre por acréscimo com esta situação. Portanto, é uma família onde não há almoços de domingo, não há natais, não há Páscoa, não há aniversários, há simplesmente muita dor, muito sofrimento e, sobretudo, muitas perguntas por responder. Há muitos porquês, o que é que poderíamos ter feito que não fizemos, como é que poderíamos ter evitado que aquela pessoa seguisse aquele caminho, o que é que podíamos ter feito diferente, e tantas outras que afetam muito esta família e que na realidade afetam milhares de famílias por todo o mundo. E depois há todo um conjunto de sofrimento e de questões que ao longo do conto vão sendo mostrados, trabalhados, muitas respostas que talvez cheguem a tempo ou não, depois têm que ler para descobrir, e porque a toxicodependência é um flagelo que não afeta e não destrói só o consumidor, afeta toda uma família, e há um desgaste emocional muito grande em todos os elementos desta família, e eu espero que gostem tanto de ler como eu gostei de escrever, e mais uma vez, obrigada a todos por estarem aqui. Muito obrigada, Ana, pela tua participação nesta que foi a tua primeira aventura, mas muitas mais aventuras têm já acontecido e acontecerão certamente. Bem, depois da Ana Pinheiro, é a minha vez, porque entretanto eu faço questão de, nestes projetos do livro em ação, estar dos dois lados, estar enquanto coordenadora, não é? Responsável, mas também como autora, porque quero fazer e faço essa questão de fazer esse caminho também. E nesta coletânea eu participo com um conto que se chama Quando as Cerejas Caem em Maio, que é um conto da pandemia. É a história de uma octogenária que, habituada, apesar da sua idade, a viver uma vida agitada, uma vida proporcional à sua existência com tantos altos e baixos, onde assistiu à morte de tantos familiares, irmãos, pai, mãe, marido, e entretanto nunca deixou de ter um sorriso para a vida, e perante esta pandemia vê-se fechada em casa, e então há todo um cenário que se cria na sua imaginação, uma necessidade de sair, de conviver, que a leva mesmo a sair, e depois já há um final proporcional também àquilo que ela estava a viver e que não esperava que fosse acontecer. Portanto, não vou desvendar muito mais, mas é um conto. Agora também, quando olho para ele, estava aqui a folhear e a pensar, agora já faria de forma diferente. Mas isto é bom sinal, somos nós e a nossa escrita a evoluir, e é sempre com muito prazer participo nestas coletâneas, e este é o meu conto, Quando as Cerejas Caem em Maio. Portanto, posto eu, Carlos Musca. Olá, Carlos. Já tínhamos saudades suas. Tenho que ligar o microfone, Carlos. Agora sim. Boa noite, Carlos. Agora também já é boa noite. Agora já me ouve? Já estamos a ouvi-lo, Ok, e a vê-lo em ótimas condições. ótimo.
Muito obrigado, também tinha saudades vossas. Eu tenho andado um bocado afastado da escrita, não da leitura. Da leitura continuo. Ainda agora estava a olhar aqui para os livros recentemente adquiridos. O último foi assim um bocado estranho. Há aqui uma pessoa ou duas que eu acho, não quero meter em políticas, mas por exemplo, a Biblioteca do Stalin, comprei-o ontem. Mas ao mesmo tempo também estou a ler a história do riso. Ou seja, como sempre, ando um bocado espalhado aí por muitos locais. Mas, como algumas pessoas aqui já sabem, eu estou a fazer uma mudança de casa, e uma mudança de casa, se puderem, não mudem. Deixem-se estar sossegadas ou sossegados, porque isto é um desastre completo. Mas mesmo e espero dentro de 2 semanas estar assente. Até lá, eu tive que ir reler o conto da Casa Grande. É um tema que eu gosto muito, ou seja, é um tema do passado, é um tema da voz, é um tema talvez de onde eu cresci, onde eu nasci, onde eu cresci, que é na Beira. E é um tema cheio de segredos e que se vão revelando pouco a pouco. Sinceramente, foi um tema que eu gostei. Espero que tenham gostado, que tenham lido, pelo menos. E tenho que, passando esta fase crítica da minha mudança de casa, espero voltar à escrita. Não tenho escrito absolutamente nada. Tenho lido muito, porque ler para mim é mais fácil. Como já disse, era um tema onde mete a voz, mete netos, mete segredos de família. E eu, sinceramente, depois do reler, tive que o reler para esta sessão, reli-o muito rapidamente e gostei mais do reler do que quando o escrevi. Sinceramente, nem sempre acontece, e desta vez aconteceu-me, ou seja, gostei do que escrevi. Não é nenhuma vaidade, não sou eu armado em escritor, porque não sou. Eu não assino escritor, desculpem lá os colegas ou as colegas que assinam escritor ou escritora. Eu não vou, acho que só daqui a muitos anos, e também já não devo ter muito tempo, há muitos anos, mas não assino como escritor. Vou escrevinhando umas coisas e gostei de ver, voltar à província, voltar aos segredos de província, às avós, aquela gente importante da terra. Gostei de me reler, assim como eu vou relendo outros livros. Por isso, obrigado pela vossa paciência. E desculpem eu não aparecer mais vezes, mas ando um bocado despassarado com esta mudança. Eu já devia ter juízo para não mudar de casa, mas apareceu uma boa oportunidade e mudei mesmo. Não se Logo. preocupe, Carlos. Quando tiver a oportunidade de regressar, estamos aqui e será sempre bem recebido. Claro. Eu qualquer dia ligo e falamos. Uma vez writer, para sempre writer, pronto, somos escritores, nós escrevemos. Essa discussão do ser escritor, isso seria uma outra conversa, mas aqui sim, todos escrevemos. Eu sou muito crítico em relação, não quer ser mau, as pessoas
que assinam a escritora, porque eu tenho um livro publicado, um livro publicado também com a Analita, graças à Analita, mas este já vou deixando alguma coisa para a posteridade. Não sei se alguém vai ler na posteridade, espero bem que sim, pelo menos meia dúzia de pessoas, mas claro que tenho saudades deste tipo de convívio. Tenho alguma coisa que me afasta é eu não poder dar a minha colaboração e acompanhar até foi Vila do Conde? Foi. Não, Vila do Conde é outro colega. Não, mas acompanhá-los e encontrarmos ao vivo, porque continuo um bocado limitado em termos de deslocações. Foi na Póvoa de Varzim, Carlos. Não foi na Póvoa de Varzim, Foi na está bem. Póvoa de Varzim. Foi na Póvoa de Varzim e agora foi em Óbidos. Por isso lamento muito não os acompanhar, a sério. Mais oportunidades surgirão certamente, Carlos. Isso... Agora, brevemente, vamos à Feira do Livro também, certamente, e vão surgir mais oportunidades. Vamos ver se eu arranjo forma de me deslocar até Lisboa. Não é muito complicado, não é muito longe. Mas gostava de os encontrar e de os conhecer a todos ao vivo. Por acaso Bem, já falei quase tudo, menos do conto, mas já referi que gosto muito do meu conto, A Casa Grande, e das memórias do passado, que é uma coisa que me continua a fascinar e que gostava mais de repetir. Agora, acho que já disse o suficiente. Acima de tudo, gosto muito de os rever e de os rever. Mais do que falar do conto, há muito tempo que eu não os via. Por isso, os meus cumprimentos para todos. Eu gosto deste convite e gosto muito de os rever. Obrigado. Obrigada, Carlos. Por acaso foi... Obrigada, Carlos. Recordo-me da última vez que estivemos juntos, pessoalmente, não me lembro quem em particular, mas alguém disse, gostaria tanto de conhecer o Carlos Musga pessoalmente, é daquelas pessoas que eu tenho mesmo vontade de conhecer, que só nos temos visto assim no ecrã, e tenho mesmo vontade de conhecer. Não me recordo quem foi, mas lembro-me mesmo desta afirmação e eu pensei, é verdade. Não sei se sabem, eu acho que já contei, mas normalmente não tive uma doença grave, tenho uma doença muito grave desde 2018 e pronto, daquelas que aparecem na necrologia, vítima de doença prolongada. Mas não quero que seja o meu caso para já, por isso como diz a minha médica, esta doença tem que se ir empurrando. Por isso, vou-me aguentando bem, as coisas estão a correr bem. E isto de vez em quando lamento não os poder acompanhar. Montemor, antigamente, eu ia e vinha em 2 horas, e desta vez não consegui. Ou tenho um apartamento no Algarve, em Albufeira, que não vou desde 2018, por exemplo, coisa assim do género. A vida continua e felizmente tenho passado bem. Por isso, mesmo só através do Zoom, é bom revê-las, assim, revê-los. Eu conheço poucos, conheço o David Roque, e depois já há gente nova que eu não conheço, o José Mendes não conheço, e já vi que é extremamente ativo,
mas há gente que eu gostava, acima de tudo, gostava de os ver ao vivo. Ok? E nós também, Obrigado. e nós também, Carlos. Tá? Bem, vamos passar à Manuela Vieira, cujo conto dá nome à coletânea. É verdade. Já agora, a título de curiosidade, as nossas coletâneas, neste momento temos, já agora vou partilhar, se pode ser nenhum acidente. Estas coisas de improviso às vezes dão problemas, mas no máximo que poderia acontecer era fazer cair a jarra e não vamos, com licença, não vamos querer que isto aconteça. Já agora, portanto, quem pode estar desse lado e está pela primeira vez a deparar-se com esta comunidade, esta foi a nossa primeira coletânea, o Tempo das Palavras com Tempo, que foi resultante, foi mesmo criada no momento da fase da pandemia. Depois, a segunda foi esta, não é? Não vão os lobos voltar. Este é o terceiro, que o caminho não nos fuja, e a seguir temos agora o próximo coletâneo, que já não será comercial, portanto todos estes livros estão à venda, em formato papel na Amazon, em formato e-book na Bertrand, na Fnac, na UC, na Lei Online, e a próxima coletânea chama-se Que Não Se Calem as Mãos, e que também será depois, apesar de não ser um livro comercial, também terá um momento de lançamento, e depois serão convidados. Bem, mas estava a dizer que, a título de curiosidade, as nossas coletâneas têm estes nomes e as capas maravilhosas feitas pela Isa, e são contos, alguns contos que fazem, um dos contos que fazem parte da coletânea, nós decidimos que seria o título. É feita uma votação muito democrática, ao género Festival da Canção, em que o título que tem mais votos acaba por ser o título que dará o nome à coletânea, e então, neste caso, a primeira, até o Tempo das Palavras com Tempo, foi um conto da Maria Luísa Francisco, depois serviu de mote para a coletânea. Que o Caminho Não Nos Fuja, é um conto da Mónica Paredes, e este aqui, que é agora a coletânea que estamos reunidos para o lançamento, Não Vão os Lobos Voltar, da Manuela Vieira, a quem eu vou passar agora a vez e a voz. Olá, Manuela. Como é que está, Manuela? Analita, não era por ordem alfabética, não estou a passar à frente de ninguém. Está a passar à frente de ninguém, não está a passar à frente de ninguém, porque, por acaso até está a passar à frente, sim, está a passar à frente. Eu é que me entusiasmei muito, porque queria já... Eu posso dar lugar, não há Então, problema. Entretanto, então, assim, antes da Manuela Vieira, temos a Inês Pinto. Portanto, olá, Inês. Com o Olá, conto Analita, Meia Lágrima. Meia Lágrima. antes do meu não está o da Cláudia? Não, porque a Cláudia... Não, por causa do pseudónimo. Pseudónima Sofia Augusto. Usaste o pseudónimo, ok, pronto, está bem. Despacei-me. Mas, entretanto, já agora, para que fique registado, a seguir ao Carlos Musga temos o conto Constantino Meu Amor, da Carolina Cordeiro, um dos contos, tal como eu gosto de todos os contos, mas alguns contos marcantes, sem dúvida, A Casa Grande, do Carlos Musga, este da Carolina Cordeiro, Constantino Meu Amor, também é um conto muito, muito interessante e muito, muito forte. Fantasma de Mim, da Ermelinda Toscano, Desejo Profundo, da Gisela Pinheiro, e Vidas do Avesso, de Helena A Barbosa. Gisela também está cá, Analita, portanto é antes da Gisela Inês. está cá? Onde está a Gisela? Olá, boa noite. A Aqui. Gisela está. Boa noite. Então, antes da Inês, temos a Gisela, com o conto Desejo Profundo. Olá, Gisela. Olá, boa noite. Assim sendo, Conseguem-me ouvir bem? Estamos a ouvi-la e a vê-la bem, sim. Muito Ok. bem-vinda. Pronto, obrigada. Aqui só estando solidária aqui com o nosso colega Carlos, eu também estou em mudanças. Portanto, também sei que não é fácil, e por conta da mudança eu não tive tempo de reler o meu conto. Mas pronto, mas como fui eu que o escrevi, eu lembro-me do conto, não é? Mas tive só a oportunidade de ler a sinopse só para também não chegar aqui assim do nada, não é? Mas antes gostaria só então de poder apresentar uma coisa muito curtinha também para contextualizar um bocadinho também o tema do conto.
Pronto, é a minha primeira experiência na escrita literária também, e foi muito também porque vi este programa e estes desafios que a Analita faz, não é? Agora já de uma forma muito mais intensa, eu acho, não sei, não sei se quando a gente fez o nosso, se calhar também deveria ter sido assim no início, não sei, mas acho que sim, não é? Quer dizer, foi logo a segunda coletânea, mas acho que agora a coisa é mais intensa e mais envolvente, não é? Pelo que eu vou vendo nas redes sociais. Parabéns por isso. Pronto, a minha área de formação é a psicologia, e eu tirei a especialidade de organizações. Portanto, eu tive muito tempo a trabalhar em organizações internacionais e pronto, e fui constatando e fui vivendo uma realidade, diga-se de passagem assim um bocadinho dura no meu ponto de vista, não é? Onde havia, portanto, muitas lutas de poder para ascender, portanto, na carreira. E então o meu conto retrata um bocadinho, portanto, a mulher masculinizada. Portanto, todos nós, enquanto seres humanos, sejamos nós mulheres ou homens, nós temos ambas as energias, que é a masculina e a feminina, independentemente do nosso género. E aquilo que eu fui constatando e que fui vivenciando nas organizações é que a mulher tem uma energia muito masculina, muito de ação, muito de liderança, e muito de luta de poder, para poder chegar, a ideia é chegar, portanto, ao topo como ao homem, não é? Portanto, vê-se muito a mulher a querer ter as mesmas regalias de o homem. Mas para isso, ou com isso, a mulher acaba por passar por cima de alguns colegas, pronto, e das pessoas. E o meu conto retrata um bocadinho isso, que é a mulher com uma energia muito masculina, onde acaba por haver ali muito assédio moral, e no meio do conto essa mulher acaba por pensar até que ponto é que não deveria recuar e ter também, ou vibrar também na energia feminina, que é mais de empatia, não é? Mais empática com os outros, com os colegas, numa energia mais de proteção, mais acolhedora. Mas o que é certo é que acabou por não passar essa, ou não querer vivenciar essa experiência e acaba por ditar o seu desejo profundo, que é ascender na carreira e por isso passar por cima dos colegas e andar nessas lutas de poder. E pronto, e então o conto acaba por tratar muito esses ressentimentos e essas idealizações entre ela e, portanto, os homens. Neste caso são os dois homens de poder nessa empresa. Isto foi o que eu fui retratando na minha vida enquanto profissional. É claro que, tal e qual como disse Sofia Batalha, quem conta um ponto acrescenta um ponto. Portanto, há coisas que no conto não são também realidade, também há ali muita fantasia, não é? Mas foi realmente a retratar um bocadinho a minha experiência profissional. Felizmente também está no passado. Eu acabei por desligar-me ou divorciar-me das organizações e desde então, desde a altura em que o título Desejo Profundo, vou responder aqui a uma pergunta do chat. Desde então, desde que escrevi o conto, também o conto, não era que eu já não tivesse isso em mente, mas o facto de eu ter escrito o conto também me deu mais força para
para fechar esse ciclo e rumar a outras experiências, e neste momento estou a trabalhar na área de psicologia clínica. Portanto, deixei por completo as organizações porque era algo que eu não me identificava, mas fez-me bem escrever um bocadinho sobre a experiência das organizações e a experiência da energia masculina numa pele feminina. Pronto. E é isso. Muito obrigada, Gisela. E é bom sentir como a escrita também muitas vezes tem este efeito de, sendo ficção, tem este efeito de fazer com que nós, autores, possamos fechar portas e iniciar outras, iniciar novos processos, novas histórias. Portanto, obrigada, Gisela, pela partilha, por este momento e por termos as suas palavras nesta coletânea, com o conto Desejo. Obrigada. Obrigada Obrigada, pelas Gisela. mensagens também no chat. Obrigada. Bem, entretanto, agora sim, a Inês, eu já tinha avançado, passado à frente, peço desculpa de tantas pessoas, estava tão feliz de apresentar ou de justificar o nome da coletânea, Não Vão os Lobos Voltar, o conto da Manuela Vieira, mas antes tínhamos assim sendo presente a Gisela e também a Inês. Olá Inês, boa noite. A Inês que participa com o conto Meia Lágrima. Boa noite a todos, a todas, obrigada pela presença. É verdade, eu, ao contrário da maioria aqui dos nossos colegas, não li e não reli e não vou reler o conto. Obviamente que é estranho, parece-me estranho, porque eu deveria pelo menos de perceber o que é que mudou na minha escrita, mas também acabo por entender que eu sinto que mudou, e para mim é o mais importante sentir essa mudança, e daí não ter essa necessidade de reler o conto. Pois bem, eu não faço ideia de como é que surgiu esta ideia do conto. Muito sinceramente sei que tinha a ver com um exercício do escrita em ação, portanto, Analita, foste tu a culpada, mas eu não faço ideia como é que eu fui buscar esta história, e influenciada por o Edgar Poe, não é? Eu queria dar-lhe um final assim um bocadinho diferente, o tal murro no estômago, e portanto surgiu esta ideia de olharmos para o passado sob uma nova perspectiva, porque nós todos temos um passado, é óbvio, talvez com muitas coisas boas, algumas coisas menos boas, mas cabe-nos a nós também mudar essa perspectiva. Mesmo que não é bom, terá qualquer coisa sempre positivo lá escondido, e é bom que nós descobramos isso, e a finalidade de vivermos a vida é, no fundo, aceitarmos esse passado. O meu conto, Meia Lágrima, é exatamente uma jovem que tem um passado que não consegue perceber muito bem, mas que não a limita, que não a prende, e decide mudar para uma nova vila, onde vai entrar como técnica num centro de dia, com atividades com os idosos, e conhece o avô Jacinto. Não é avô Jacinto, é o senhor Jacinto, mas que depois ela carinhosamente o trata por avô Jacinto, e quando ele morre repentinamente, ele deixa com toda a sua fortuna, portanto ela é a única herdeira do avô Jacinto. E a Sara, que é o nome da personagem, da protagonista, vai ter que enfrentar Vicente, porque Vicente sim é filho do avô Jacinto, e portanto ela vai ter que enfrentar o Vicente. E bom, não vou dizer muito mais, porque no fundo trata-se de uma história de perdão e de amor também, mas essencialmente de perdão. E bom, eu acho que não vou dizer muito mais, mas Analita, antes de passares para a colega, eu vou desde já aproveitar o momento para agradecer a toda a comunidade. Vocês são extraordinários, principalmente os que me acompanham nesta coletânea e que temos vivido tanta coisa boa e tão boa. Vou também aproveitar este conto, eu escrevi numa altura muito complicada e consegui uma palavra de imenso carinho ao Nando e à Laura, eles sabem que são importantes na minha vida, na minha jornada, porque estão sempre lá. Vocês também estão. Analita, uma palavra especial para ti, já tive a oportunidade de dizer cara a cara, mas vou uma vez mais agradecer-te, porque esta Inês
é uma Inês depois de conhecer a Analita e depois de estar com esta comunidade extraordinária. Não estamos aqui todos, mas estamos todos no fundo, e eu vou terminar com um pequenino texto de um livro que eu descobri há pouco tempo, que se chama O Pequeno Livro da Vida, e Analita, é para todos, mas Analita é especialmente para ti. Seguindo-te, lancei o meu coração aos ventos. Um dia, o teu perfume preencheu o ar, o meu coração inchou de gratidão e espalhou-se no vento. Obrigada de coração a todos. Bem, eu não me vou expressar muito, eu tenho de qualquer forma, tenho aqui um lenço, porque eu pensei que poderia acontecer alguma coisa. E só posso dizer, e a todos vós que estão aqui, Inês, a Cláudia Passarinho, David e todos, Manuela Vieira, Carmo, Sónia, Teresa, Maria da Luz, Margarida Constantino, Carlos Musga, as pessoas, os mais recentes que estão na comunidade, Elizabeth também, e peço desculpa se me esquecer de algum nome, a Sofia Pissarra, que eu estou a ver agora aqui também, e noutra página, a Maria Graça, que eu também já tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, a Celeste, a Teresa da Jarfilda, a Luísa, a Carla Carmona, a Maria Esteves, todos vocês fazem parte da minha vida também, sabem disso, não é? E às vezes eu posso não ser tão emotiva a transmitir como vocês são todos importantes, mas sabem que sim, e ainda ontem nós estávamos a comentar, eu fiquei tão feliz depois daquele nosso encontro literário, fico tão feliz sempre, pensar, hoje é tão bom fazer isto que nós gostamos e estar com pessoas maravilhosas e falar daquilo que nós gostamos e escrever por paixão, por vontade mesmo, e isso enriquece-nos tanto e somos todos marcos na vida uns dos outros, e isso é muito bom. Não nos vamos esquecer de nenhum de nós para sempre, lembrem-se disto, não é? Não é? Nós vamos ficar, Margarida Constantino, Inês Pinta, Cláudia, Elizabeth, o Carlos, vamos ficar, Ana Costa, vamos ficar na história de cada um de nós, para sempre, não nos vamos esquecer. José Mendes, maravilhoso, José Mendes, olha, sou a Florzinha que, entretanto, a gata já andou aqui a lutar contra ela e a Margarida tem ali também. Quem está aqui agora pela primeira vez, peço, estas pessoas são um bocadinho loucas, não é? E na verdade somos. Como diz Rosa Monteiro, faz parte de nós esta loucura sã que nos leva a querer partilhar as nossas palavras e a estar aqui e a viver estes momentos. Obrigada, Inês, por essa partilha. Obrigada a todos vós. Ainda faltam-nos tantos e já estou. Manuela Vieira. Manuela, e peço desculpa se não mencionei o nome de alguém, mas não é por mal e estamos todos aqui. Manuela. Boa tarde a todos. Ainda há bocadinho estava aqui com o nosso caderninho de retiro. Eu tenho aqui os contactos da malta toda. É de facto um prazer estarmos sempre juntos. Há um companheirismo, é uma coisa que é indescritível e tem a ver com a amizade que nasce, não é? Nasce nos nossos corações uns pelos outros, essa paixão também pelos livros, pela escrita, é maravilhoso. E cada momento é um momento novo. E aquele tempo em que nós estivemos na experiência do livro em ação e que fomos desvendando essa escrita para esta coletânea, foi incrível, tivemos imensos besties, trocámos os contos, lemos as histórias uns dos outros, olha, foi fabuloso, foi uma experiência muito gira. E a minha história, Não Vão os Lobos Voltar, tem a ver com o facto de muitas vezes o passado surpreende-nos sem aviso prévio. E isto acontece em muitas famílias, acontece com muita gente, pessoas que de repente se lembram de coisas que era impensável nesta vida ter acontecido, coisas que só pode ser de um outro passado mais longínquo, ou situações completamente bizarras e diferentes, que muitas vezes até mexe com a saúde mental
e que é um problema na família, porque são situações que as pessoas ainda julgam muito, há muito preconceito à volta. Todo este conto que está regado de uma mística, se por um lado tem muita fantasia, por outro lado é baseado em acontecimentos reais. Acontecimentos reais que têm a ver com o facto de sermos seres espirituais, imortais, reencarnados, e também tem a ver com questões da mediunidade, que muita gente acha isso estranho, que muita gente não fala no assunto, mas o que é certo é que as questões mediúnicas fossem mais estudadas, talvez encontrássemos mais remédio para a alma e para algumas doenças mentais. E esta história tem a ver com um casal, não é? Ela engravida, um bebê muito desejado, só que naquela gravidez, a sensibilidade dela aumentou imenso, para além dos 5 sentidos. E havia um espaço, um jardim, para onde ela passava e relaxava um pouco. Naqueles momentos de relaxamento, ela viajava no tempo, ia ao tempo em que aquele jardim era uma imensa floresta. Toda essa história depois, claro que é fantasiosa, mas tem a ver com a minha experiência dessa emancipação da alma, de sair do corpo e de viajar dessa forma. Portanto, aproveitei para criar esta história. E nessas viagens, ela assiste a situações terríveis do tempo da Inquisição, do tempo em que se matavam as bruxas, porque falavam com o diabo, com o outro lado do mundo, e elas iam todas para a fogueira. E nessas visões, que eram um bocadinho fuscas, não eram muito concretas, ela conseguiu ver pedaços da vida de uma mulher que se chamava Joana. Aquela situação perante a gravidez e tudo mais perturbou-a. O marido, que achava que ela já estava a ficar demente, preocupadíssimo, e claro, preocupadíssimo com o bebê, obrigou-a a falar com o médico sobre o assunto. Entretanto, ela teve mesmo que baixar nos últimos meses da gravidez, e muito embora tivessem feito exames psiquiátricos e nada tinham encontrado, ela deixou de ter aquelas viagens, porque deixou de ir àquele espaço. E o que é certo é que ela pediu ajuda a uma amiga, que era jornalista, daquelas jornalistas que gostam de escavar tudo e mais alguma coisa. E pediu-lhe que investigasse a história do jardim. E a jornalista foi investigar. E num passado longínquo houve de facto uma Joana, que era espanhola, e que tinha sido queimada por causa de uma série de situações. E nessa história houve uma vez que aquela aldeia foi surpreendida por imensos lobos que fugiram a partir do momento que a Joana apareceu e fez para lá uma dança qualquer, e os lobos desapareceram. O que é certo é que aquele casamento tremeu tanto, mas depois, perante algumas evidências, o homem acalmou, também a mulher estava mais calma, a bebé nasceu, só que houve um momento em que ela teve a olhar para o bebé, e aquela mulher do passado era uma curandeira, como se diz, não é? A bebé, ao olhar para a mãe, surpreendeu-a, retirando-lhe uma dor de cabeça, só com o olhar de um bebé. E a mãe guardou esse segredo para ela, porque ficou sem saber quem era aquela criança. Então, neste mistério, ficámos a perguntar, não é? Como ultrapassar os lobos reais de um passado que se intrometem na nossa vida presente. Muitas vezes isso acontece e fica para cada um depois chegar às suas próprias conclusões, mas foi um prazer ter escrito essa história.
repito, com muita fantasia, mas baseada na minha experiência mediúnica. E obrigada a todos por participarem na minha vida também. Obrigada, Manuela. A Manuela, que é uma mulher grande, em todos os sentidos. Não sei se recordam, quando nós nos encontramos pessoalmente, foi uma das observações, porque a Manuela é uma mulher grande que impõe a presença, não só no ecrã, mas também presencialmente e com a palavra. E foi muito bom conhecer a Manuela pessoalmente, e é muito bom. A Manuela é também um dos pilares desta comunidade, e é tão bom ver-vos a crescer em tantas direções com os vossos projetos e saberem que tem esta comunidade pilar que vos dá o suporte para cada um de vós voar mais alto com as vossas palavras, e isso é muito, muito bom. Obrigada, Manuela. Obrigada, Analita, obrigada pelas Pela suas palavras história também. E por ter dado o título à nossa coletânea. E agora a Margarida Constantino, que também é um pilar e também uma mulher fantástica, com tanto para viver e tanto para contar, e a sua história chama-se A Popa. Têm que ler este conto, porque é muito bom também, muito bom. Obrigada, Margarida. Vamos ouvir um bocadinho sobre a Margarida e sobre o conto A Popa. Muito obrigada, Analita, muito obrigada a todos os presentes, muito obrigada a todas as colegas, a todos os colegas mais próximos com quem tenho convivido mais e privado mais. Somos uma comunidade de facto fantástica e a prova disso é que mudou a minha vida. Se na altura em que eu escrevi a Popa eu tinha uma situação, a escrita da Popa marca uma nova Margarida. Portanto, foi quase terapêutico e a partir daí a minha vida mudou. Mudei de profissão, mudei tudo. Hoje sou mentora para mulheres de mais de 50 anos, com mais de 50 anos, e foi graças à Analita, foi graças a esta comunidade, e este conto ajudou-me a fechar algumas portas, a fechar algum passado e deixá-lo estar no passado, fazer as pazes com ele também. A Popa é uma história passada no meio rural, numa vila, uma pequena vila do Alto Alentejo, que fala das invejas, dos julgamentos, das críticas, que fala também às vezes das dificuldades das pessoas que se começam numa infância mal vivida e que depois se prolongam e podem tornar-se doentias. Portanto, é uma história triste, mas que retrata vivências muito reais, dos meios muito pequenos e da maldade humana, que está mais presente nos meios mais pequenos, mas que no fundo representa a humanidade. Foi uma escrita terapêutica. Claro que eu também não sou como a Inês, também não reli o conto. E não li o conto por isto. Foi apaziguador, foi terapêutico, foi muito bom, mas eu hoje faria de outra forma. Abordaria o tema de outra forma. E não vou dizer mais sobre o conto. A Popa é um anchim, quer dizer, aqui no Alentejo, é uma alcunha. Uma alcunha é um anchim. E a Popa é a alcunha de uma pessoa que é retratada depois no conto. E só quero agradecer a todos o terem entrado na minha vida, ou eu ter entrado na vossa também. Tem sido maravilhoso. Estamos numa caminhada, cada qual a construir um caminho. E isso é tão bom. Muito obrigada a todos. Obrigada, Margarida. Obrigada pela sua Popa nesta coletânea. A participação seguinte seria da Maria Almeida, com o conto Lacral. A Maria Almeida não está presente.
Temos a seguir a Maria da Luz Barros, com o passado abandonado. E sim, eu já conheço pessoalmente a Maria da Luz Barros e foi muito bom. E existe uma fotografia que registra um abraço sentido. Não pode negar. Nunca negaria, mas há Desculpa, registro para a posteridade mesmo. Anelita, desculpe, mas está aqui no ecrã uma senhora Maria Almeida. Está? Oh, Maria Almeida. Está aí? Maria Almeida? Estou Onde está sim, Maria senhora, Almeida? estou sim, senhora. Mandou-me aquele e-mail. Boa noite, Maria Almeida. Boa noite a todos. Fico muito contente. Eu aguardo. Assim, Maria da Luz, temos a Maria Almeida. Obrigada. Maria Almeida. Obrigada então pela sua presença, mas onde é que está? Deixa eu ver, está com a câmera ligada ou desligada? Não estou com a câmara ligada, mas como temos várias páginas, por isso é possível que não me esteja a ver, mas não tem problema algum. Deixa eu ver se eu encontro. Onde é que está? Não estou a vê-la, mas vamos então ouvir. Penso que estou na primeira página. Ok. Eu, de qualquer modo, eu ia começar Claro, justamente... sim, está aqui com os fones nos ouvidos. Tem que ser. Sim, boa noite. Boa noite, boa noite. Eu queria agradecer para já à Anelita, queria agradecer a todos porque foi um prazer imenso, de facto, poder participar neste projeto, poder participar nesta aventura, que para mim foi uma aventura, eu designaria isto como uma aventura, em plena pandemia, poder de facto sair de casa, sem sair de casa, não é? E poder estar com esta comunidade toda fabulosa e magnífica, e depois, pronto, poder aperfeiçoar também um pouco a minha escrita. Eu sou um bocado das línguas estrangeiras, e foi um desafio para mim escrever este conto, pegando um pouco na temática do passado e do murro no estômago, não é? Daí surgiu o conto, um conto simples, pequeno, é breve, não é, mas pronto, que terá o seu valor. Poderão dizer disso os leitores, e quem se atrever a lê-lo, aborda a temática de um progenitor que abandona a família, portanto, de uma mãe e de um filho que se sentem abandonados grande parte da vida, e que tentam refazer a sua vida e reencontrar-se com o passado, que era esta a temática que tinha sido proposta. De qualquer modo, portanto, eu penso que aqui o que temos também é, de facto, a forma como às vezes a vida nos derruba, como nos levantamos, umas vezes sim, outras vezes não. E pronto, não diria muito mais sobre isto. Fiquei muito contente por, de facto, poder ver todos aqui, por ter matado saudades, porque já há imenso tempo que não nos víamos. Tenho pena de não ter continuado, por motivos pessoais e profissionais, não pude continuar convosco, mas mantenho a esperança de um dia destes poder voltar. Agradeço a todos e gostei imenso de estar convosco. Aliás, tenho gostado imenso de estar a ouvir-vos a todos, é uma delícia, é uma maravilha poder, de facto, estar aqui e poder fazer parte da comunidade. Obrigada a todos. Obrigada, Maria Almeida, obrigada pela sua participação com o Conto Lacrau, que, aliás, recordam-se, e eu digo sempre, o tamanho dos contos não se mede pelo número de páginas, não é? Há contos maravilhosos de 1 página, 2 páginas, 3 páginas, e o conto da Maria Almeida provoca o seu efeito, independentemente do número de páginas. E Maria Almeida já sabe, quando desejar voltar, quando tiver a oportunidade, tem sempre as portas abertas, não é? Agradeço, obrigada. Agora sim, Maria da Luz. Olá, boa noite a todos. Obrigada, Anelita, também. Gostei imenso dos cursos que fiz consigo. Já perguntei se haveria outros Vai haver. de continuação. De continuação. É uma forma de me obrigar a escrever também. E gostei muito do encontro na Póvoa de Varzim, que apesar de não nos conhecermos pessoalmente, já nos conhecíamos todos. Foi uma sensação extraordinária. Como dizia a Amélia Queiroz, foi uma sensação espetacular. Quanto ao meu conto, o meu conto, algumas pessoas já sabem, a violência doméstica é um tema que a mim me é muito caro e que eu há muitos anos faço parte de alguns grupos a tentar, que isto não vai lá, mas a tentar que de alguma forma
minimizar os estragos da violência doméstica. Como sabem, não é só a mulher que é vítima, mas aqui, sobretudo, as crianças, os filhos, que ficam muitas vezes ao abandono e que muitas vezes são órfãos de pais vivos, porque um ou outro, um foge, outro vai para a cadeia e, portanto, é muito complicado. Isto é um tema que eu tenho tratado com alguma frequência. O conto que eu tenho, e trata exatamente disso, de uma rapariga, Maria Flor, que viveu esse drama, que tentou muitas vezes abandonar esse passado que teve na violência doméstica, mas, como sabem, é muito difícil isso vir a acontecer. Mesmo que o agressor tenha morrido, fica sempre uma marca para toda a vida, mesmo que a pessoa não queira, não consegue fugir, não consegue apagar definitivamente essa marca. Portanto, é disso que eu trato é uma forma que eu acho, é uma forma de chamar a atenção para o flagelo que nos está a atacar constantemente, que graças ao país, e não só, todos os países, infelizmente, mais uns do que outros, e é uma forma que eu encontro de chamar a atenção, para esse flagelo, para nós juntarmos todos sempre que possível e debatermos contra isso. Obrigada, Maria da Luz, obrigada pelas suas palavras, e é importante também, a ficção tem esse condão, esse poder também de nos recordar, de marcar, de frisar e de servir de memória para que a realidade às vezes acaba por ser ainda mais difícil. Sim, e mais muitas vezes ficcionado, não é? Porque os contos normalmente também, embora tenham uma base, não é? Uma base da realidade, a realidade, mesmo sendo ficcionados, acho que nós, ao lermos um conto ou um texto que aborde determinado tema, nós acabamos por nos alertar a nós mesmos sobre esse mesmo tema. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigada, Maria da Luz, pela sua participação, pelo seu conto passado abandonado. Vamos passar a Maria do Carmo Marques com o seu conto Não Há Quem Não Mereça Uma Flor. A Carmo é mais um pilar da nossa comunidade. A Carmo ultimamente, aliás, a Carmo, a Teresa Dangerfield, a Ana Costa, o David Roque, a Diana Almeida, que não pode estar presente hoje, são pilares fundamentais para a revista Palavrar, são os nossos olhares de lince. Aliás, a Carmo ultimamente tem servido de olhar de lince para muitos dos meus textos também, o David tem andado mais ocupado, e a Teresa Dangerfield também, e é com muito gosto e com muito orgulho e com muito prazer e privilégio temos este conto Não Há Quem Não Mereça Uma Flor, que passado já praticamente um ano é um conto que eu me recordo e que li com muito prazer e com muito gosto, e que espero que mais leitores o possam ler também. E agora gostaríamos de ouvir a Maria do Carmo Marques e a falar sobre o seu conto Não Há Quem Não Mereça Uma Flor. Olá, Carmo. Olá, boa noite. Estou a chegar a esse lado do mar. Está a chegar Estou. em perfeitas condições, sempre com o seu sorriso maravilhoso e com a sua simpatia. Muito obrigada. Agradeço a Analita o promover este evento, que nos permite realmente estar juntos uma vez mais, e quero também deixar um agradecimento muito especial para dois amigos meus que não pertencem ao grupo, o Rodrigo e a Cristiana, mas que cá têm estado toda a noite a assistir ao lançamento desta coletânea.
O meu conto, como a Analita disse, intitula-se Não há quem não mereça uma flor, e podemos pensar em que circunstâncias é que merecemos uma flor ou achamos que alguém merece ser obsequiado com uma delas. Há ocasiões que são felizes e outras nem tanto. Quem receberá flores nesta história e em que circunstância? É uma resposta que só os leitores vão descobrir. A minha protagonista chama-se Teresa, é uma mulher que tem uma vida solitária e a ação decorre em 2020, quando a pandemia do Covid-19 nos invadiu os dias e veio causar uma série de mudanças. A mim, por exemplo, também causou mudanças. Trouxe-me, por exemplo, para esta comunidade, que eu penso que se não fosse estar fechada em casa e ligada ao computador não sei quantas horas por dia, talvez não tivesse descoberto. Trouxe-me até estas pessoas que eu já considero amigos e trouxe-me ao descaramento, à ousadia de escrever. E neste momento já tenho uma série de... tenho 4 livrinhos publicados, o último dos quais é exatamente uma coletânea de contos. E isto é fantástico porque antes de eu me juntar à comunidade da escrita em ação, eu não apreciava muito o género de conto. E não só passei a apreciar ler, como passei a adorar escrevê-los. E de maneira que o resultado foi este. Por isso, estou muito grata e muito feliz por pertencer a este grupo. Ora, a minha história, vou ler só um bocadinho. Teresa saiu de casa ao cair da tarde, como sempre fazia. Habituara-se a caminhar com o cão àquela hora, quando o sol era menos intenso e o dia serenava. O tilintar dos utensílios de cozinha, os aromas da comida, as falas, os risos e mesmo o som das novelas da televisão que escapavam das janelas das casas traziam-lhe uma sensação de conforto e faziam-na imaginar cenários de felicidade partilhada tão díspares da solidão que era a sua vida. Ao chegar à rotunda, parou junto à passadeira a aguardar a mudança das luzes do semáforo. Uma menina de cabelo revolto surgiu do nada, correu até ela e pôs-se a afagar o cão. Teresa olhou em volta para localizar algum adulto que acompanhasse a criança, que não teria mais de 5 ou 6 anos e não poderia estar só. Mas não viu ninguém. Perguntou-lhe onde estavam os pais. A menina encolheu os ombros e exclamou: "Não sei, estou farta deles. Posso levar o teu cão?" "Achas que podes? Olha que ele é grande e tem muita força", argumentou Teresa, tentando dissuadir-lhe e ganhar tempo para refletir sobre o inusitado da situação. "Eu também sou muito forte." "Então levámo-lo as duas, mas primeiro temos de falar com os teus pais. Eles estão ali no café", indagou Teresa, projetando as mesas da esplanada do outro lado da rua. Os poucos clientes que lá estavam pareciam entregues às suas conversas e nenhum atento à miúda. "Eles não estão ali e eu não quero ir para casa. Se não me deixas passear com o teu cão, vou-me embora." "E para onde vais?" A rapariga ignorou a pergunta e aninhou a sua mão na pega da trela que Teresa segurava. "E agora? O que fariam os meus colegas nesta situação?" Pois estão curiosos para saber o que a Teresa fez. Eu não vos digo, mas posso adiantar que a vida da Teresa deu uma grande reviravolta e que esta miúda vai trazer à vida dela uma surpreendente revelação do passado. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada, Carla. Boas leituras e boas escritas para todos. Um beijinho. Obrigada, Carmo. E quem não tem ainda a coletânea, certamente ficou ainda com mais vontade de conhecê-la, depois desta apresentação cheia de suspense e de mistério da Carmo.
Bem, obrigada, Carmen, por fazer parte da nossa comunidade Obrigada. com tanto relevo que tem para nós, e por participar nesta coletânea com o conto Não Há Quem Não Mereça uma Flor. A seguir temos a Maria João Faísca da Silva, que eu penso que não está presente. Não. A Patrícia Almeida, que é a nossa Diana Almeida, que também não está presente, mas que também é a diretora executiva da Palavrar, portanto, a mulher que está por trás da ideia de termos uma revista literária e que conduz com mão de ferro e carinho ao mesmo tempo e coordena tudo para que consigamos ter, na data prevista, uma nova revista e que, com tanto prazer e privilégio, apresentámos recentemente no Correntes de Escritas. Também, entretanto, estava a olhar para os livros que a Carmen publicou e muitas mais pessoas que estão aqui também já, entretanto, peço desculpa, desde os Não Vamos Voltar até à atualidade, também já publicaram outros livros, e a Diana criou uma editora, portanto, mais do que escrever livros, publica livros, também um grande marco e um exemplo da criatividade e da energia e do vigor desta, é verdade, isso mesmo, obrigada, e do vigor desta comunidade. Temos então a seguir o Porventura Correia, que, é o David Roque, ora bolas. E o David, que além de tudo chamo de amigo, e que posso dar abracinhos de vez em quando, porque está aqui próximo de mim, e que é também muito importante para esta comunidade, sobretudo pelo olhar crítico que dá a muitos dos nossos textos, e outras atividades que ele faz também fora da nossa dinâmica, mas também são importantes na área da escrita, nomeadamente ser o responsável pelo Clube de Escrita Criativa da Biblioteca Municipal de Lagoa, já não sei quanto tempo, e uma das pessoas através da qual me fez, que despertou ainda mais a vontade de eu descobrir as minhas palavras e a minha escrita, que também dinamiza o Clube de Leitura ontem, quem esteve presente, portanto, com as suas resenhas literárias sempre muito pertinentes, e muito mais, que o David é um grande homem também, um grande coração, e participa nesta nossa coletânea com o conto Um Borrão na Entrada, que também é um conto da pandemia, não é? Vamos ouvir o David. Olá, boa noite a David. todos. Obrigado, Analita, pelas palavras simpáticas. E pronto, grande e sempre a crescer. Bem. Estou cada vez maior. A propósito, falaste aí da crítica e estava-me aqui a rir para dentro, porque estava a olhar para o meu conto e estava a fazer uma série de emendas, porque não resisto, não resisto a emendar as coisas. Porque, como já aqui foi dito por muitas pessoas, é impossível nós olharmos para uma coisa que já escrevemos há algum tempo e não fazermos não termos um olhar crítico sobre elas, um olhar mais distante, mas é um conto sobre a pandemia, abordado uma abordagem, podemos dizer, um tanto ou quanto mais animada, não na sua perspectiva mais pesada, mas uma pequena brincadeira, como eu gosto de fazer. Ainda há bocadinho estava aqui a dizer nos comentários que a literatura também pode ser um murro, mas eu gosto mais de usar a literatura para fazer cócegas. São opções, mas a literatura pode ser tudo, é claro. Este conto, Um Borrão na Entrada, é uma pequena paródia, à volta da pandemia, em que acontece exatamente o contrário do que é expectável. Isto é, a premissa é esta: e se alguém que já vive mais ou menos condicionado a uma vida um tanto ou quanto misantrópica, fechado dentro do seu prédio, sofre os efeitos da pandemia, isto é, alguém que vive
de forma mais ou menos tranquila quando os vizinhos saem todos para trabalhar, e agora tem os vizinhos todos do prédio enfiados o dia inteiro dentro do prédio. Ou seja, a pandemia vem perturbar no fundo a vida dessa pessoa. Trata-se de um técnico informático que já vivia em teletrabalho muito antes da pandemia, e portanto a pandemia na verdade o que vem fazer é exatamente o contrário, vem-lhe perturbar o sossego que ele tinha, porque passou a ter todos os vizinhos enfiados dentro do prédio o dia inteiro. E portanto essa perturbação vai alterar o modo de vida. Há duas coisas que acontecem no conto. Uma que é mais de cariz amoroso. É inevitável o clichê romântico. Ele descobre a paixão por uma vizinha. No fundo descobre a vizinha porque ele não conhecia os vizinhos. É um bocado clichê, mas é quase impossível fugir, porque a atração romântica é ainda hoje, e será durante muito tempo, na verdade, o principal mote da literatura, porque é uma das principais coisas que faz mover a humanidade, a atração romântica, e não só, que o diga o Freud. E há outra coisa mais mística, podemos dizer assim, que é o borrão que dá título à obra. Na verdade é um borrão que é provocado por uma folha que é colocada debaixo da porta do apartamento, que tinha um desenho, e misteriosamente esse desenho começa-se a alastrar para a casa toda. Não só pela casa, mas pela própria personagem, pelo Lauro, que é o nome dele. E isso leva-o a adotar comportamentos completamente anormais. Isto é, o Lauro, que era um homem que vivia de forma um tanto ou quanto misantrópica e isolada, começa a sentir vontade de viver e de exteriorizar a partir do momento em que é impostas regras pandémicas. Portanto, ele está em contraciclo com o mundo, não é? O que faz a adotar comportamentos um tanto ou quanto loucos. E depois, no final da história, não vou desenvolver aqui, fica para vocês verem, mas é um tanto ou quanto aberto e, portanto, passível de várias interpretações. Mas é, no fundo, esta ideia, e porque estávamos em pandemia, esta ideia de que temos que encarar também os grandes dramas da existência com alguma ligeireza. Isto é, seguindo aquela velha premissa que nós não podemos evitar as tempestades, mas podemos escolher o modo como atravessamos as tempestades. Isso podemos escolher, de facto. E, portanto, a pandemia, independentemente de todos os efeitos que teve sobre a sociedade, e teve graves efeitos sobre a sociedade em vários aspectos, pode ser olhada de forma mais pessoal, não como algo que mete medo, não como um monstro, mas qualquer coisa apenas que vem modificar a vida das pessoas, alterar um pouco a vida das pessoas. E, portanto, é uma abordagem mais ligeira a esse momento. Portanto, é uma literatura que imaginosa, que penso eu que fará as pessoas sorrir um pouco, refletir qualquer coisa e divertirem-se, que é esse também um dos meus objetivos enquanto escritor, é escrever coisas divertidas, tanto ou quanto absurdas, se possível. E é mais ou menos isto. E muito obrigado a todos. Obrigada, David. E por serem estas pessoas interessadas e fabulosas que dão tanto à literatura e que provavelmente novos escritores, digo novos escritores porque não sabemos, isto são tentativas de escrita, mas se calhar alguns de vós podem vir a ser mais do que novos escritores, podem vir a ser personagens importantes da nossa literatura. A literatura faz também de todos nós. E muito obrigado, então. Obrigada, David.
por tudo. E vamos finalizar com a Teresa Dangerfield. A Teresa Dangerfield, diretamente de Londres, tal como a E Lúcia devo dizer que numa próxima encarnação vou escolher um pseudónimo começado por A, para não me passar esta ansiedade toda. Vou-me chamar Armindo ou qualquer coisa assim. Porque isto é uma ansiedade tremenda estar a ouvir toda a gente e depois de falar quase no fim. Sou daquelas pessoas que, enquanto aluno, gostava logo de apresentar o primeiro. Quando o professor dizia quem quer apresentar o trabalho, quero ser eu já. Que é para me livrar já disto. Para o meu próximo Portanto, livro. numa próxima encarnação, Manuela, vou-me chamar Armindo ou qualquer coisa assim. A Manuela Ok, depois já vou inventar a história. A Manuela depois já de me explicar como é que transmito ao meu vindouro. Como é que transmito isso ao meu vindouro. Que é para ele saber. Que é para ele saber. Obrigado. Obrigada, David. Bem, vamos praticamente a finalizar, mas antes vamos ouvir a Teresa Dangerfield. Teresa? Eu acho que é a Cláudia primeiro. Falta a Cláudia, Cláudia. mas o que é que se passa comigo hoje? A sério? Cláudia, Sofia Augusta, agora é Sofia Hoje, Augusta, claro que hoje sim. estás no saltibanco, não é? Anda-se assim a pular em nomes. Estou tão emocionada que salto pessoas sem ser suposto, não é? Portanto, Cláudia Passarinho, nossa Sofia Augusta, com o seu conto Um Agora de Nada. A Cláudia Passarinho, que é, agora eu estava a misturar a Cláudia Passarinho com Sofia Augusta, que é, tal como Inês Pinto, um dos meus braços direitos, esquerdos, enfim, imprescindíveis e essenciais para que tudo isto possa acontecer. Cláudia, vamos então conhecer um pouco este conto da Sofia Augusta, Um Agora de Nada. Eu também não li o conto. Este conto é, na verdade, um fruto de uma catarse, não é? Porque acabou por ser a conclusão de muitas dúvidas que eu tinha. É a minha primeira coletânea. Entretanto, já escrevi outras coisas que, entretanto, acabaram por surgir. E fecha realmente uma Cláudia antiga, daí se calhar ter usado um pseudónimo, não é? Porque acabei por refugiar-me um bocadinho no nome que não era o meu, um nome com muito significado, não interessa para aqui, mas com muito significado, mas que não era o meu, mas foi, se calhar, através deste nome que fui buscar a ideia de guerreira e de luta com determinadas situações que na altura estava a acontecer na minha vida e que acho que consegui resolver precisamente com o conto. Portanto, isto é aquilo que a Margarida dizia. Escrever às vezes tem o conceito terapêutico por trás e consegue ajudar a arrumar algumas gavetas. Portanto, iniciou-se um ciclo novo. Eu sei precisamente como é que surgiu esta história. 17 de dezembro de 2017, desapareceu uma amiga da minha avó, com 82 anos. Portanto, ela desapareceu em dezembro, a minha avó tinha falecido em março, e aquilo fez-me muita confusão, não é? Porque surgiu nada. Não há informações, a pessoa simplesmente desapareceu, portanto não se sabe se morreu, não há um corpo, há simplesmente nada. E então aquilo, a história começou encontrei a Analita, encontrei o Cristo, e também realmente começou a surgir, não é? A história e acabei por ter que criar um fim, que hoje ainda não se sabe qual foi o fim que essa pessoa teve, mas acabei por criar um fim, à minha maneira. Portanto, é baseado em factos reais. Eu, como não li, o que eu fiz foi um bocadinho antes de entrar, optei por... vocês estão a ouvir bem? Estão? Okay. Antes de entrar, acabei por dar uma vista de olhos e vou tirar um pequeno excerto que justifica o meu título. Agora eu não vou contar mais a história, porque também acho que o interessante é poderem ler, e que justifica o título e que dá também alguma carga pesada
para uma história que é um desaparecimento. Então, violência corre bem. A mão de Catarina retraiu-se quando tocou na fria cineta e após uns segundos, sem ver movimentações no interior, voltou a fazer-se anunciar através do sino. Nada. Agarrou as arestas do portão e, em bicos de pés, procurou mostras do espectro da Dona Lídia por entre as janelas. Nada. Arrepiou-se assim que o joelho direito encostou no metal hostil enquanto aguardava. Não pôde deixar de pensar que o portão parecia sóbrio e distinto, como a dona da casa. Ainda nada. A quietude fugiu-lhe das entranhas pelas asas de uma borboleta e o aboiro espicaçou-lhe os pelos da nuca. 3 minutos depois, e continuava envolvida, num silencioso nada. Eu dedico este conto ao Lídia Galatico, que desapareceu a 17 de setembro de 2017 e ainda hoje não se sabe nada. Acho que é obrigado por não aceitarem. Isto é muita emoção. Obrigada, Cláudia. Obrigada por tudo e obrigada por teres as tuas palavras nesta coletânea também. Agora sim, Teresa Dangerfield. Antes tínhamos Na Corda das Tormentas com a Susana Barão. A Susana Barão, por motivos pessoais, não pôde estar presente. E vamos ouvir então a Teresa Dangerfield com o seu conto Até que os Sinos Dobrem. Teresa Dangerfield, como eu estava a dizer, diretamente de Londres, e que é também um grande pilar desta comunidade e com o seu olhar de lince, o seu olhar atento, a sua presença carinhosa e a sua mão amável que estende a tantos de nós à medida que vamos criando os nossos textos e também faz parte desta coletânea. Teresa, boa noite, Teresa, muito obrigada por estar desse lado e por fazer parte desta comunidade. Gostaríamos então de conhecer este seu conto Até que os Sinos Dobrem. Ok, boa noite a todos, obrigada Analita pelas suas palavras, obrigada a todos por terem a paciência de estar aqui. Já estou como o David, mudar o nome para não ser a última, por ser Teresa. Ora, então, como a Analita vos disse, eu estou em Londres, o que, como podem ver, não foi impedimento para fazer parte desta comunidade e para aceitar este desafio. Foi mesmo muito gratificante porque fiz muitos amigos e ainda tenho vou conhecendo mais pessoas e é uma grande alegria para mim poder estar ligada à comunidade portuguesa também, porque estando aqui é mais difícil. Ora, muito bem, como a Sofia Batalha referiu no princípio, eu tomei aqui nota que os contos tecem um bocadinho de nós e portanto cada conto, como nós temos ouvido, tem parte de uma experiência das pessoas ou de alguma coisa que ouviram ou de alguma coisa que leram. Como é que surgiu então o meu conto? Eu costumo ver um programa aqui na televisão que se chama Long Lost Families, mais ou menos traduziria por famílias perdidas no tempo. Não é propriamente sobre pessoas que estão desaparecidas, mas antes por pessoas que por alguma forma querem encontrar, neste caso tem mais a ver com filhos e pais, ou filhos que andam à procura dos pais porque foram adotados, ou pais porque ficaram sem as crianças porque foram tiradas de alguma maneira e que querem saber delas. Portanto, é um programa em que tentam reunir essas famílias. E houve um caso que me despertou muita atenção, que era passado entre o país de Gales e a América do Sul, mais propriamente El Salvador. E nessa altura até se escreveram muitos artigos no jornal sobre isso. Reuni todos os elementos e construí o meu conto, exatamente, mas com personagens fictícias. Então foi mais ou menos assim. Havia uma jovem de nome Rosibel que tinha uma grande mágoa e queria saber quem era o pai, mas a mãe nunca lhe revelava. Ela era uma mãe solteira, tinha um passado muito misterioso, nunca queria que a filha soubesse. Cada vez que a filha tocava no assunto ela ficava quase doente. Era ao mesmo tempo um segredo que lhe pesava, como se fosse uma âncora. No entanto, quando a filha fez 18 anos, ela decidiu contatar uma amiga
que sabia do passado dela, mas não exatamente do segredo, e tentar fazer tudo para que a filha tivesse conhecimento. Só que o destino trocou-lhe as voltas, ela adoeceu, acabou por ficar em coma e quando acordou tinha uma amnésia. Ora bem, agora será que ela vai recuperar a memória? Será que a filha vai ficar a saber qual foi o segredo que levou à sua existência? Não vos vou contar porque gostava que lessem o conto. Portanto, passa-se entre o país de Gales e El Salvador, e o título que eu lhe dei, Até que os sinos dobrem, é exatamente no momento em que dobram os sinos, numa certa praça em El Salvador, que tudo se vai revelar. Ou será que vai? Agora deixo aqui este repto para que vocês leiam o conto. E agradeço a vossa atenção e por terem estado aqui este tempo todo até chegar à minha vez também. Obrigada. Obrigada, Teresa. O seu conto é também um daqueles que marca esta coletânea. Aliás, todos são importantes, e todas estas vozes acabam por fazer com que dão alma a esta coletânea Não Vão os Lobos Voltar. Não vamos tomar muito mais do vosso tempo. Nós que estivemos aqui a apresentar as nossas histórias, os nossos contos, a partilhar este nosso momento, estamos muito felizes. Aos convidados que apareceram também, muito obrigada por nos honrarem com a vossa presença e honrarem os autores que aqui estiveram a apresentar as suas histórias. Foi um momento maravilhoso estarmos 1h30 aqui à conversa, a partilhar estas palavras. Muito obrigada a todos, cada um de vós, aos autores, à Isa, à Sofia Batalha, obrigado aos leitores. Nós escrevemos para os leitores e vamos fazer com que esta história continue a interessar e a demonstrar também como existem tantas vozes e como, pelo mesmo mote, o enfrentar o passado, se consegue chegar a tantas histórias tão diferentes e tão ricas. Foi um prazer muito, muito grande, tremendo, estarmos aqui mais uma vez. Em breve voltaremos a apresentar uma nova coletânea no âmbito deste projeto O Prazer da Escrita, que não se calem as mãos, é a próxima coletânea. Entretanto, mais projetos vão surgir para que possam continuar com a vossa escrita em ação, para que possamos fazer com que as palavras desta comunidade de writers possam chegar cada vez mais longe. Contem com o meu entusiasmo, com a minha energia, com a minha vitalidade, vontade. Eu conto com o vosso entusiasmo para me alimentar ainda mais, para conseguir aprender e partilhar convosco e fazer também ao mesmo tempo este caminho. Estamos mesmo juntos, escrevemos e crescemos juntos, e eu não digo isto da boca para fora, é mesmo verdade, e vocês sabem que sim. E muito obrigada por tudo, muito obrigada a todos. Fazemos parte da vida uns dos outros e é para sempre. Portanto, quem está aqui está a ouvir, conversa, não, mas é mesmo. Vamos ficar nas histórias dos outros, e isto são exemplos e tanto mais que nós vamos fazer. E vamos criar, haja saúde, haja paz e vontade, que nós o resto nós fazemos mesmo. Muito obrigada a todos. Podemos tirar uma fotografia com os coraçõezinhos, não é? Acho que fica sempre bom. Somos uma comunidade assim emotiva. E acho que é muito bem, mas isso não nos tira profissionalismo de forma alguma, pelo contrário. Então, é só sorrir. E agora outra página também. Sim, partilhar. A Marie Dangerfield. Olá, Marie. A banda sonora da Marie muitas vezes acompanha-me também, sim. É outra forma também de arte e de deixar legado a música, sem dúvida. Muito obrigada a todos, então. Encontramos-nos por aí. Vamos continuar a escrever e a crescer juntos. Foi um prazer estar convosco e finalizar este fim de semana repleto de palavras, de livros, de partilhas, de amizade, de legado. Muito obrigada a todos. Coração. Obrigada. Boa noite. Obrigada. E até breve. Adeus. Tudo de bom. Tudo bom mesmo. Muito obrigado, muito obrigado.